Como terapeuta holístico, o Edson procura abordar as partes mais metafísicas, né, psicossomáticas em si. Dentro desses dois ângulos, e também no processo metabólico, qualquer tipo de compulsão, a gente entende que é uma coisa muito variável. Existem várias formas de compulsão, mas vamos falar de uma forma genérica e ao mesmo tempo sem desfazer das várias que tem por aí, né? Das múltiplas nuances que tem nesse meio de compulsão, de síndrome e assim por diante. Afeta principalmente os processos da inteligência emocional. Mas todo compulsivo em si, por mais que afeta a inteligência emocional, ele é instigado de uma forma quase que ininterrupta, acelerado, de uma forma bem, perdão aos ouvintes que estão ouvindo, mas bem bruta e tosca, cutucado a viver numa espécie de apreensão, uma espécie de aceleramento nas coisas que se referem ao seu emotivo em si. Quando a gente fala do emocional e do emotivo, são nomes parecidos, né? Mas como eu estou tentando levar dentro de uma forma holística, metafísica e psicossomática, o emotivo é você se emocionando, sentindo-se. E por que não dizer até se reparando, se notando, se esmiuçando naquele sentimento em si. No caso de qualquer compulsão, é como se você se emocionasse, se sentisse, mas ao mesmo tempo não se enquadrasse com as coisas externas que estão se aderindo a você, do externo para você, então seria do externo para seu interno, de uma forma que acione essa inteligência emocional, que pelo seu emotivo de se emocionar, e assim vem por si mesmo, que até então é você sente o que vem de fora, mas não consente-se em paz por dentro. Então isso causa uma ansiedade, uma intranquilidade, uma insaciez e um desnivelamento do emocional, o emotivo, o afetivo com a inteligência racional. Então esse disparate é como se tirasse você do tempo, do espaço das coisas. Vou tentar ser mais claro. Alguém me dá os parabéns porque hoje é o meu aniversário. Eu já vou ficar em apreensão porque hoje é meu aniversário e as pessoas vão vir me felicitar. Eu não raciocino isso que eu vou falar agora, mas emocionalmente eu acabo sentindo-me assim. Eu sinto uma apreensão porque neste dia eu vou ter que sorrir, eu vou ter que abraçar, eu vou ter que tocar e eu vou ter que me fazer agradável, cordial às pessoas. Obviamente que não quer dizer que eu seja mal educado e assim eu não quero proceder, mas algo dentro de mim que está deslocado e momentaneamente desarmônico estiga-me de mim por mim mesmo a interagir de uma forma não obrigado, mas quase como preso e ao mesmo tempo acelerado neste contexto. Então eu posso ficar acelerado no sentido de antes de as pessoas virem até mim e me cumprimentar, não pelo meu aniversário, mas é algo que me causa uma ânsia, que me causa uma postura de um equilíbrio que eu preciso manter mais sequentemente, mais em sequência, como um sorriso, por exemplo. Para quem tem uma síndrome, entende, acredito eu, posso entender até muito mais o que eu estou tentando dizer. Porque a pessoa ela não consegue se manter, não é como autenticidade. Autêntica ela é, mas ela não consegue se manter de uma forma que ela se sinta por si mesmo de uma forma em paz, de uma forma que tudo que se adere a ela lhe traga uma satisfação. Então essa síndrome ou as síndromes traz essa ansiedade.
E a ansiedade é de se ter apenas em paz no tempo comum que as coisas acontecem. Então, antes de acontecer qualquer coisa, eu já fico em apreensão. E depois que acontecem as coisas, eu sinto culpa. Porque passou uma coisa que, para as pessoas que estão vendo, foi maravilhoso, mas para mim é como se não me saciou. Por quê? Porque eu estou acelerado. Porque o meu emotivo, o que me ativa comigo mesmo, se encontra desarmônico e momentaneamente desequilibrado. Não é uma desarmonia perante a realidade racional, mas é uma desarmonia perante o tempo das emoções. É como se eu fosse numa festa depois de 1 hora que ela acabou e ficasse dançando sozinho. Ou como se eu fosse na festa antes dela começar e continuasse dançando sozinho. Ou fora do ritmo da música. Eu acabo tendo um desgaste além. O meu racional ouve a música, vê as pessoas dançando. Mas o meu emocional ele é totalmente descompassado. Do tempo, não da realidade. As síndromes estão muito ligadas com o tempo. Mas quando nós falamos no tempo, eu não estou aqui falando de mecânica quântica. Né? Pela mecânica quântica não existe o tempo. Nós estamos falando em metafísica e psicossomática, perdão. Então, dentro da psicossomática e metafísica, o tempo racional é um, o tempo emocional é outro. Para este contexto de síndrome. Porque racionalmente a pessoa pode ser perfeita. Aparentemente, vamos dizer assim. Aparentemente, vamos abrir aspas e fechar aspas. Mas emocionalmente, tanto para as pessoas que estão fora, de uma forma externa, e ela se sente horrível. Qualquer tipo de síndrome, isso é um ponto de vista muito particular meu como terapeuta. Eu não estou falando de remédios, não estou falando de tratamentos com remédios em si, que eu respeito, tanto de alopatia, homeopatia, remédios florais, em si, a gente respeita. Então a gente está falando de uma forma geral que a pessoa pode fazer e se ajudar em si. É a criatividade. Uma coisa que pode tratar qualquer tipo de síndrome é uma pessoa que necessita criar. E criar o novo, porque criando o novo, ela vai restabelecer o compasso, como uma espécie de marca-passo ritmado do seu ritmo interno emocional. Não é criar, por exemplo, eu sou um músico e eu vou criar música. Não, você é um músico, você precisa criar uma tela. Vai pintar. Ah, mas eu não sei pintar. Pinte, aprenda, crie o teu ritmo, crie o teu tempo, mas o teu tempo de sentir as coisas, de aprimorar as coisas. Um meditativo, uma pessoa que gosta de fazer meditação. Ah, mas eu só gosto de fazer meditação com os olhos fechados. Primeiro, faça com os olhos abertos e vai caminhar no parque. Medite da mesma forma. Meditar é relaxar. Se você relaxa andando, ande. Você está meditando tão qual aquele que está em estado de lótus. Então a pessoa que faz uma meditação e tem uma certa paz nessa meditação, com os olhos fechados, procure, por favor, continuar com a sua meditação em lótus, mas caminhe, se assim você tiver síndrome. E você vai ver que caminhando, não é que a meditação vai ser melhor, mas você há de reparar-se a mais, em detalhes que meditando como lótus, você se repara a menos. Ninguém evolui em qualquer ângulo psíquico sem experimentar o novo. Mesmo que você faça o velho, reinvente-se no velho para sentir-se propriedades novas dentro de si. Para criar num caminho outras raízes, outras vertentes que você momentaneamente se desconhece em si. Todas as pessoas que têm síndrome, depende do grau da síndrome, todas necessitam, obviamente, ser favorecidas, ajudadas, acolhidas pelo externo, pelos seus familiares, pelas pessoas que estão ao redor que a amam. Mas é somente ela e por ela que pode sair disso. Então, por isso que eu falei uma forma que a pessoa faça por si própria. Mas agora, você quer meditar com alguém? Convide alguém que você goste, que você se sinta bem.
Você não gosta de caminhar sozinho? Convide alguém, não tem problema. Mas agora as referências das sensações serão só suas. Não vai ser de mais ninguém. Qualquer tipo de anomalia que não seja algo, não pela lógica humana materialista, mas sim pela a essência do psique humano, a essência da espiritualidade humana, humana, que nós somos seres eternos e que nós somos fecundados por essa eternidade perante um espírito são, puro. E esse espírito, ele não tem enfermidade, mas que nós estamos aqui carnados e o mesmo espírito, independente de desencarnado, ele tem facetas de realidade, que vai se facetando em outros corpos. Cada corpo que esse espírito se emana, como uma bolinha de sabão, uma dentro da outra, crescendo. E ao mesmo tempo, sem nenhuma estourar, mas todas se rarefazer, no momento que uma transpassa-se a outra, uma dentro da outra. Acredito que a maioria dos ouvintes já fez uma bolinha de sabão quando era criança, ou já viu alguém fazer. A diferença é que seria uma dentro da outra. Cada bolinha de sabão, digamos que as mais internas em si, isso é muito quântico, elas são o que há de mais puro do espírito, a alma. Saindo para a periferia, para fora, vai criando-se o energismo, que quanticamente nós poderemos dizer que é o campo aura, e não é o campo aura que cria o corpo do petérico, como não é o corpo do petérico que vai criar o corpo astral. Porque cada corpo, é muito interessante falar isso, cada corpo nosso vibra em dimensões e em realidades que perante ao dualismo existe tempos diferentes, compassos de tempo diferentes. Isso é uma coisa que é muito bacana se falar. Não porque o Edson sabe, mas a literatura, somente norte-americana, a russa, na Hungria, em si, na Turquia também, no povo do Oriente, no hinduísmo, eles comentam isso, de uma forma até mais veemente, mais presente na literatura do que aqui no Brasil. Então, por esses tempos ser diferente, nós entendemos que nós somos facetados em várias realidades. Isso vai criando essa faceta desses tempos diferentes, o que nós chamamos, quando estamos carnados ou desencarnados, de psiquismo com temperamento e de personalidade pelo envolvimento perante a realidade que vive, provinda do seu temperamento do interno para o exteriorizar da sua persona, da sua personalidade psíquica, envolvendo como pensa e nutre, como sente e nutre, e como se emociona e nutre assim o que pensa, o que sente e o que se emociona, para ver os fatos daquilo que é ou aquilo que está fazendo. Indo dentro deste ângulo, nós entendemos que há muitas pessoas que começam não pelo descompasso da alma, que a alma, ao meu ver, como terapeuta holístico, como espírito, ou espiritualista, no caso, enfim, ela é o que há de mais perfeito na nossa essência, a alma humana. Mas o nosso ego, a nossa mente, o nosso grau de consciência, eles podem descompassar conforme os apegos à matéria exagerada, ou conforme os apegos sentimentalistas exacerbados, ou conforme, por que não dizer, os apegos frios e calculistas de messar a idealização própria nos outros de uma forma de posse, ou de ciúmes, ou de inveja, ou de ganância, e assim vai os sete pecados capitais, tanto como para si próprio, como perante a vida alheia. É óbvio que isso afeta, sim, de uma forma de energismo psíquico, a maleabilidade, a rotatividade e a contextura molecular, por que não dizer,
até o corpo mental. Então vai passar pelo corpo do pretérito, vai passar pelo corpo astral e vai ao corpo mental concreto, que alguns chamam, o corpo mental inferior. Vai ficar mais simples. Estou dando nome espíritas e também nome de outras filosofias espiritualistas. Edson, isso ocasiona o quê? Vai ocasionar um desritmo entre os filetes de energia, entre os pulsos de filete de energia, de chakra a chakra de cada corpo. O corpo mental concreto, o corpo mental inferior, ele tem chakras. O corpo astral, ele também tem chakras. O corpo astral representa as nossas emoções, a nossa inteligência emocional, de uma forma mais viva e mais clara. O corpo mental concreto inferior, ele representa os nossos pensamentos, o início dos nossos raciocínios em si. E o corpo do pretérico, que vem depois do campo aura, que na verdade ele fica entre a intermediação, ele representa as nossas primeiras impressões e sensações. É o nosso energismo entre o campo astral, quarta dimensão, e a terceira dimensão. Então seria a nossa bateria de força, de uma forma simplificada. Mas também ele representa a nossa amplitude e magnitude de poder sentir pela sensação e poder também intuir pelas impressões. Isso se nós estivermos, no mínimo, com o psicossensorial mais apurado e mais apaziguado com a realidade interna e externa em si. Eu posso estar me alongando, mas eu estou tentando explicar de uma forma bem universalista. Então, quando nós, independente da inteligência racional, mas dependendo da acepção emocional e da concepção sentimental, estamos vivendo como descolocados aqui nesta terra, no físico, porque também tem espíritos no plano espiritual que têm síndromes, levam isso, tão qual piores as que tem aqui. Então, falando apenas dos carnados, para ficar mais simples, é óbvio que o primeiro corpo que ele vai descompassar é a sua bateria de força, é o corpo do pretérico, que vai em certos chakras referente à inteligência emocional, principalmente o chakra solar, ele tende a ficar mais acelerado. Isso referente, porque é como 8 pitagórica, vai e volta a energia. Isso tendo como referência o plexo solar, e assim os meridianos que percorrem o nosso corpo, vai trabalhar em todo o sistema digestivo. E esse é um chakra. E o outro chakra que vai afetar muito também é o chakra frontal, que vai, isso no corpo do pretérico, que vai, vamos dizer, criar uma certa desarmonia no sistema límbico, na inteligência emocional. Estou tentando ser mais simples possível. Então isso vai ocasionar todo um processo da eletroquímica que vai desarmonizar a estrutura subatômica, não só do energismo orgânico, mas da função orgânica nas pessoas, promovendo dor muscular e todas essas coisas. No sentido psíquico, promovendo desarmonias através das sensações e impressões que para ela, racionalmente, são reais. Mas perante o compasso do tempo e do espaço, às outras pessoas, é como se a pessoa não sentisse nada, porque tem horas que ela está bem e tem horas que ela está totalmente desarmônica. Para ficar mais simples ainda, se eu assim puder me fazer, peço perdão aos ouvintes, porque é um processo muito complexo e não se comenta muito sobre isso no sentido espiritual. Então a gente está tentando dizer que esse descompasso das síndromes, ele não vai para o corpo mental. Para haver uma síndrome no corpo mental, a pessoa já está num processo de psicopatia. Então, Edson, se fica entre o corpo do pretérico e o corpo astral, e o corpo astral envolve a minha inteligência emocional de uma forma mais simples, e o corpo do pretérico, todo o meu processo de energismo, é sinal que eu estou auto me bocoitando e auto me vampirizando. Porque o meu energismo em si, ele não corre de uma forma circulatória direto e reto e fluente pelos meus chakras em si.
não só entre esses dois corpos sutis que eu falei, mas principalmente dentro do meu corpo, dentro dos dutos de energias que eu chamo de meridiano. Então é óbvio que isso vai refletir nas suprarrenais, de uma forma pejorativa, acelerando os hormônios em si, que envolve o estresse. É óbvio que isso vai atingir o sistema da produção do líquido sinovial, que é o líquido que causa e que, vamos dizer assim, formata a cartilagem entre os ossos, a lubrificação entre os ossos. Porque este líquido, perante a ciência da Terra, ele é extremamente ionizado. Se você não está ionizado e está magnetizado, você vai ficar todo dolorido, todo travado. Mas entendam, para quem está me ouvindo, eu estou tendo um olhar espiritualista. Dentro da energia envolvendo a espiritualidade. Então, como eu posso, Edson, equilibrar esse corpo de energia? A alimentação. Como, Edson, eu posso equilibrar este corpo do emocional? Respiração. Aprenda a respirar e aprenda a se alimentar. Porque nós, seres humanos, nós comemos, nós não sabemos nos alimentar. Comer é uma coisa, se alimentar é outra. Quem se alimenta se nutre. Quem come se preenche, mas logo está vazio, principalmente de energia. Então, nós não sabemos respirar. Nós vivemos ofegantes, é uma respiração ofegante, de cansaço ou de anseio. É uma coisa ou outra, fica nesse extremismo em si. E entre o cansaço e o anseio vem de nervosismo, de angústia, de incomodação. Respirar é respirar em paz. 5 minutos que você faça um exercício de respiração em paz, você vai equilibrando todos os processos de energismo no teu corpo e vai requadrando essas energias, tanto no corpo emocional, corpo astral, como também no corpo do pretérico, na nossa caixinha de força. E onde é que fica o corpo mental concreto, que é o nome simbólico que eu estou dando perante algum tipo de liturgia espírita, que eu respeito muito. O corpo mental está bem, ele não tem nada a ver com isso, por isso que a maioria das pessoas que tem síndrome de pânico, síndrome de toque, elas se torturam racionalmente porque elas não entendem por que estão assim, porque o racional dela é perfeito. É o emocional dela que leva ela a fazer isso. Ao ponto de tiver uma referência psicossomática envolvendo a impressão e envolvendo a inteligência, envolvendo a sensação, que envolve a inteligência biopsíquica, impressão e sensação, perante o sensório físico das células, e também, por que não dizer, psíquico humano, ela precisa abrir e fechar a porta 2 vezes, 3 vezes, porque senão ela não se sente segura. Não porque a porta não fechou, mas porque ela não se sente segura em estar naquele momento que a porta fecha. Isso não é um descompasso de realidade e tempo? Ou se não desligar um botão do gás, de acender e apagar a luz, isso é um descompasso de tempo. Só que a visão do Edson como terapeuta holístico é metafísica, psicossomática e espiritual. Eu não posso falar como doutor. Se falar com o médico vai dar 300 explicações tão lógicas e muito mais de que o Edson envolvendo o processo metabólico e psicológico. Então eu não sou nem mais nem menos, mas para quem sofre esse tipo de anomalia em si, psíquica, que não é loucura, acredito que vai entender muito bem o que eu estou tentando dizer, e quem sabe a Deus até se ache. Não pelas minhas palavras, porque o Edson é extremamente limitado, mas eu estou aqui como eflúvio, com muito amor e muito respeito, e pensando e sentindo muito as minhas palavras. Estou tentando pincelar de uma forma muito por cima, com muito respeito. Que essas pessoas, elas necessitam de uma coisa. O respeito sincero tem o mesmo quilate do amor verdadeiro. Porque quem respeita o outro, que tem esse tipo de processo momentâneo, sinceramente, é a maior prova de amor. Porque
Porque não adianta dizer que ama apontando o dedo na testa do outro. O teu energismo é óbvio que depende do que você pensa, do que você sente e do que você envolve pela inteligência do convívio emocional. É óbvio. Mas, em termos de manutenção, se alimente, não só coma. Faça o exercício de comer um dia só frutas e verduras e tomar sopa. Ah, Edson, mas eu não gosto, é sacrificioso, mas é aí que é bom. Porque todos os chás amargos afetam a essência. Ah, Edson, mas eu não tenho 5 minutos para parar para respirar. Eu não tenho saco para fazer técnica de respiração. Então faça essa que eu vou lhe dizer. Sente, olhe para um relógio 5 minutos, marca lá os ponteiros e puxe o máximo que você puder e depois solte bem devagar. 2,5 minutos, faz isso. Puxe e solte. Não precisa fazer posição nenhuma. Apenas faça isso com você mesmo. Se quiser escutar música, escute uma música calma. Se quiser, fique só com você. No seu silêncio ou não. Depois desses 2,5 minutos, 2 minutos e 30 segundos, você faz o contrário. Solta pela boca e puxa pelas narinas e solta pela boca. E você, depois que fazer isso, procure se sentir para você ver que vai ter um tipo de calma dentro de você. E parece que tudo em volta está mais leve.